Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E hoje, meu amigo Márcio Escudeiro, estamos novamente de bancada reduzida, mas com a animação de sempre, né? Bem-vindo, meu amigo. Firmes e fortes, desanimados nunca. Eu queria aproveitar, já que você me deixou a palavra, eu gaguejei, Sandro, gaguejei. Tá, faz parte. Alguém tem que gaguejar nesse início para ter graça. Faz parte do processo. Eu queria dizer para essa galera que está aí do outro lado, olha, vocês estão agora, mais do que nunca, se inscrevendo no canal. Nós estamos chegando, Sandro, a quase 3 mil seguidores no nosso canal M. Fantástico. Então, quero agradecer. Eu que estou sempre aqui, cobrando vocês de maneira carinhosa. Quero muito agradecer vocês por se inscreverem no nosso canal, darem um like. Aliás, já pode fazer isso, tá? Porque o papo vai ser maravilhoso, eu não tenho a menor dúvida. E também não esquece de ativar o sininho para quando a gente trouxer um convidado do nível da convidada que nós estamos trazendo hoje, você receber essa informação. Então, eu agradeço desde já aí a parceria com o M. É isso que eu tinha para dizer, Sandro. E seja bem-vinda. Muito bom. Nossa convidada hoje, Márcio, é a Gislaine Muraro, uma curitibana, publicitária, com 2 especializações. Ih, rapaz, agora fui eu. Especializações. De gagueira hoje. Hoje tá dando, tá bravo. O planejamento e gestão de negócios, desenvolvimento gerencial. Ela é diretora de trade marketing, planejamento comercial no grupo RIC, ou RIC Paraná. Não sei como é que se fala isso, mas a gente pergunta agora para ela. Seja muito bem-vinda, Gislaine. Boa noite, oi Sandro, oi Márcio, obrigada pelo convite. Como eu falei para vocês, a gente estava aqui antes de gravar, fiquei muito feliz, surpresa com o convite de vocês, né? A gente à distância acabou se conhecendo online e estou bem satisfeita por essa oportunidade. Legal, a gente fala grupo RIC Paraná ou grupo RIC? Como é que vocês falam? É grupo RIC, a gente até nem menciona mais o Paraná, porque até o final do passado a gente tinha o grupo RIC Paraná e Santa Catarina, né? Porque as duas corporações da mesma família, que é a família Petrelli, mas ao final do ano passado toda a estrutura de Santa Catarina passou a assinar como grupo MD, sendo assim o Paraná como extensão acabou saindo, é grupo RIC. Legal. E olha, que coincidência, Márcio, a gente já trabalhou nos mesmos lugares, eu e a Gislaine. Olha que coisa interessante. Sala, inclusive, né? Na mesma mesa, na mesma sala. Sabe, né? Você saiu antes de Trabalhamos com o Rodrigo, com o Martinez, na CNT. Trabalhei antes dela, eu acho que na antiga, no Grupo Paulo Pimentel. Comecei na TV Cidade, SBT Londrina e no Paraná depois e tal, que era TV Cidade, eu não me lembro do nome das afiliadas, mas era o Grupo Paulo Pimentel. Iguaçu. Isso, exatamente. Obrigado pela ajuda. Exatamente, muito legal. Foi meu início na carreira na televisão, né? Foi muito bacana, fiz muitos amigos. Foi muito bacana. Via no finalzinho, quando eu saí, depois eu voltei algum tempo lá, já era Grupo Massa, né? Rede Massa e tal. E fui fazer uma visita assim, mas mudou muita gente, aí acabou que bate aquela sessão nostalgia. Eu resolvi não ficar muito ali, não, porque tinha trocado, né, todo mundo e tal. É a mesma sensação. Né? Eu quando eu passo na frente do Colégio Estadual do Paraná, que você deve conhecer também, quando morou em Curitiba, a mesma sensação, uma vontade de entrar, né? Mas a gente evita, porque você sabe que se você entrar, você não vai ver as mesmas pessoas, vai estar tudo diferente, acabar melhor você manter aquela memória afetiva positiva, né? Aquela nostalgia, porque o prédio está ali, mas né, todas as pessoas, enfim, aquilo não existe mais, né? É verdade. Inclusive, eu vou aproveitar deixa, caso ele esteja assistindo ou venha assistir, para mandar um grande abraço para o Márcio Seneviva, que era o diretor, no caso em Londrina, do SBT, que é uma pessoa muito bacana, muito bacana. Gosto muito dele. Esse nome, né, cara? Normalmente. Agora eu quero saber o seguinte, ô Márcio, já que você hoje está mais soltinho e cheio de historinha, tipo Forrest Gump, a gente estava falando em off de sotaque.
que a gente estava brincando de sotaque, a Gislaine falou que quase não percebe que curitibano tem sotaque, né? A gente quase não percebe, aí a gente estava brincando de sotaque. Você falou que tinha uma história muito boa sobre sotaque, então aproveita. É que você estava falando, né, que você precisou dar uma amenizada no sotaque, porque você é carioca, o carioca fala puxado. Chiando, né? Chiando. Não é verdade, mas é o que dizem, né? E eu lembro que eu estava numa concorrência em São Paulo, na época que eu tinha agência, era uma multinacional, e a gente apresentou um trabalho e participavam dessa concorrência mais 3 agências, né? E nós ganhamos a concorrência. Eu lembro que a diretora de marketing, Sandro, você travou para mim, agora voltou. Tô ouvindo. A diretora aqui. Bacana, de marketing chamou a gente para dar notícia, e aconteceu uma das coisas mais, assim, diferentes da minha vida profissional. Ela falou assim: olha, o trabalho de vocês é de longe o melhor, mas posso pedir um favor? Tenta diminuir um pouco esse sotaque, a galera aqui de São Paulo não curte muito esse jeitão de vocês. Eu falei, esse é o menor dos problemas, né? Eu acho que depois daquilo ali, eu dei uma amenizada no sotaque, cara, porque a gente ficou com essa conta durante algum tempo e eu realmente me policiava. E hoje as pessoas... Ela tirava o sotaque. Eu acho que eu comecei a tirar da minha vida naturalmente. Não, eu não sei porque eu diminuí. As pessoas hoje, quando eu falo, dificilmente conseguem de cara, de pronto, assim, perceberem que eu sou carioca, que eu nasci no Rio de Janeiro. Não dá para perceber, não. É que nem a Gislaine, não dá nem para perceber que é do Paraná. Mas é uma todo mundo engraçada. Todo mundo aqui quase não tem sotaque, enfim, coisa tranquila. Um pouco mais, ele é mais leve que o do Sandro, mas que dá para perceber que é carioca, você não tem a menor dúvida. Deixa ele achar que não dá, não, Gislaine. Ele fica de historinha, ele acha que ninguém percebe o sotaque dele. Mas é engraçado essa história. Vocês já passaram por alguma coisa parecida com isso? É um negócio inusitado, né? Não, faz parte. Ainda mais em São Paulo. São Paulo acontece cada história assim estranha, né? Mas, enfim. Mas vamos lá, vamos conversar com a nossa convidada, porque a gente está falando, tem vários assuntos, assim, vamos passear por vários assuntos. O sotaque vai ficar a conversa inteira vocês sentindo o sotaque. Agora é legal, mas é legal. Você vai a algum lugar, o cara fala assim, preste atenção na respiração. Depois disso, a tua vida vira respiração, até você esquecer daquela história. Mas vamos lá, gente, vamos focar agora aqui no papo da entrevista. A Gislaine tem uma grande experiência, tem uma carreira já considerada bem legal, e ela trabalhou em várias, né, como eu disse aqui antes, trabalhou em várias bandeiras, né, vários grupos de comunicação, dos quais a gente também trabalhou nos mesmos, alguns inclusive. E assim, agora você está pegando um momento sem precedentes, né, Gislaine? Porque a gente nunca passou assim por uma pandemia. A gente já teve crises sérias, né, econômicas, crises de todos os tipos, de saúde, enfim. Mas pandemia, de fato, é uma coisa que foi inédita. E como é que a TV, né, como é que esse universo está se virando e passando, ou pelo menos mitigando, né, essa pancada, né? Você veja, né? A gente estava numa convenção de vendas que acabou no dia 15 de março. Então, é muito interessante porque a gente estava em Foz do Iguaçu nessa convenção, e aí comemorando os resultados, porque realmente o ano 2020 tinha começado de forma muito positiva, então comemorando, meta batida em janeiro, meta batida em fevereiro, meta virada maravilhosa em março e tudo. E quando a gente estava indo para a convenção, a gente já começou a perceber algumas coisas assim estranhas, alguns sinais, né? Então, para começar, o palestrante queria abrir a convenção, cancelou de uma hora para outra, porque o médico recomendou que ficasse. Depois, a gente ia receber uma outra pessoa importante de uma das
lideranças, né, de uma das emissoras lá, uma das redes, né, que a gente tem Jovem Pan e tem Record, também cancelou. Daí, na sequência, a gente teve uma outra pessoa, que é uma CEO da Grace, se não me engano, que também acabou entrando online. Então, a gente percebeu que as coisas estavam caminhando para algo diferente do que a gente esperava, né? Mas, mesmo assim, foi muito positiva a convenção e tal, a gente comemorando. Mas chegamos na segunda-feira, depois da convenção, exatamente no dia que foi decretado, né? Não é decretado, mas enfim, que a OMS anunciou, né, que tratava-se de uma pandemia. E aí, todo mundo chegando de Foz do Iguaçu, ali na Tríplice Fronteira, os colegas que não tinham ido para a convenção, já todo mundo olhando torto para a gente, com medo que tivesse todo mundo contaminado. Aí, no dia seguinte, já virou praticamente toda a empresa em home office. Então, foi assim um salto, no caso específico do nosso grupo, né, no grupo onde eu trabalho, um salto muito grande, assim, a gente está num momento de euforia para um momento de susto mesmo, né? Acho que a palavra que você usou, a pancada, né, foi exatamente essa sensação. Então, assim, é uma crise, uma situação sem precedentes e que afetou e está afetando ainda todos os segmentos. Eu acho que a gente já tinha passado por crises difíceis, o mercado de comunicação vinha, assim como todos os outros, né, passando por uma disrupção, mas no nosso caso, especificamente de mídia, muitas mudanças que a gente já vinha enfrentando. E essa crise, ela tem a característica de atingir a todas as áreas, né? E no nosso o que aconteceu? Primeiro impacto foi os anunciantes já, muita busca por cancelamento e por renegociação. No caso específico, nós estamos aqui no estado do Paraná, então a nossa carteira de clientes basicamente formada pelo varejo local, né? Sim. Então... Que foi que tomou essa cacetada brava aí, né? Fechando todo mundo. Indústria, né? Sim. Por se tratar de... Acho que o Márcio caiu, não estou vendo ele aqui mais. Não, caindo, acho que tá ali, eu tô instável, estamos aqui. Com problemas aqui. Tá bom. Mas então, por nós estarmos muito atrelados a varejo, né, no caso da rádio, especialmente, é muito relacionado a eventos, bares, restaurantes, baladas, então, assim, foi um impacto realmente muito grande. E aí, nesse momento, a gente se viu desafiado, primeiro, como aquilo que todo mundo estava vivendo, né, que é como tocar a rotina em frente, como aprender a lidar, a trabalhar à distância, como além de tocar os processos à distância, motivar a equipe para que as pessoas continuassem produzindo, porque assim, naquele momento de medo, né, a gente faz o quê, né? E nesse momento, mais do que nunca, a minha área, especificamente ali no grupo que hoje é de trade marketing, planejamento comercial, e posicionamento institucional, né, a gente tinha que produzir, criar argumentos para que os anunciantes continuassem com a gente. Então, foi um grande desafio, a gente já começa a perceber uma retomada, felizmente, mas foi um momento que a gente, acho que foi muito produtivo, porque a gente aprendeu, né, a trabalhar nesse ambiente instável, mas a gente percebeu também o quanto um trabalho de trade também faz bastante diferença em situações assim. Então, no sentido de educar mesmo o anunciante, educar, não sei se essa palavra pode ser mal interpretada, mas assim, no sentido de orientar, né? Porque muita gente suspendeu o anúncio, não quero, não vou fazer anúncio, e no sentido da gente explicar, não, mas esse momento você precisa, por quê? Você precisa orientar o seu consumidor de como que ele pode te consumir de forma segura, você precisa sinalizar o que você está fazendo. Ah, mas eu não vou dizer que eu estou cuidando porque todo mundo está. Não, mas se você não disser, eles vão achar que você não está. Então, por mais óbvio que seja, anuncie falando isso, trabalhe a marca. Então, foi um trabalho, um momento em que a gente agiu muito rápido para orientar o cliente, para trabalhar o treinamento da equipe de vendas, né? Por duas razões. Primeiro, porque estava todo mundo em home office, então, para manter as pessoas para manter uma rotina em que as pessoas em casa, os seus clientes muitos afastados, porta fechada. Então, como que essa equipe poderia aproveitar esse tempo para fazer treinamento, para se atualizar? Então, nós criamos uma agenda intensa junto aos nossos fornecedores do Ibope, da IPC Targets,
para fazer treinamentos. Eu mesmo fiz alguns treinamentos com a equipe também. Uma cartilha que a gente desenvolveu para a nossa equipe interna nesse momento, né, de como abordar o cliente nessa situação. Então, foi um momento bem produtivo nesse sentido, assim, e foi um momento que a gente percebeu o quanto o trabalho do trade foi essencial em todos esses aspectos, desenvolver novos produtos para os clientes. Então, e parece que tá já retomando aí, a gente tá animado, que mês a mês a gente tá tendo resultados melhores. O que eu ia te falar, eu acho que o Márcio caiu, mas ele já deve estar voltando aí. O que eu ia te falar é exatamente o que eu pergunto para vários convidados aqui, é com relação à estratégia, né? Como é que a gente traça uma estratégia, muitas vezes tentar ser mais assertivo possível, mas a gente hoje não pode fazer planejamento em cima de uma estratégia a médio e longo prazo. Né? Hoje em dia é curto e curtíssimo prazo, praticamente quase que em tempo real. Né? A estratégia é para amanhã ou é para a semana que vem. A gente não pode nem pensar no mês que vem, porque a gente não sabe, todas as vezes que a gente pensa no mês que vem, as autoridades, aí eu digo, não falo só do Brasil, falo do mundo, né, que a pandemia, o nome já diz, é mundial, sempre adiam. Aí até uma brincadeira que a gente sempre fala aqui, que essa pandemia parece um seriado da Netflix, né? Cada vez que você acha que está acabando, eles lançam uma temporada nova. Uma temporada. Mas você sabe que tem dois aspectos disso que você está falando, né, do curtíssimo prazo. Uma na questão das estratégias mesmo, porque até a nossa liderança lá, que é o nosso diretor de mercado, que é o Ney Braga Alves, que até nós comentamos, você já deve ter trabalhado no mesmo que ele. Conheço. Ele instituiu naquele momento reuniões, algumas semanas, 3 reuniões semanais com os diretores comerciais de cada unidade, porque, assim, não tinha como fazer uma estratégia semanal, era praticamente a cada 2 dias, né? Então, a gente se reuniu naquele momento da pandemia, começou a fazer umas reuniões de sala de guerra ali. Como é que tá aí em Londrina? Como é que tá aí em Maringá? Como é que você acha que vai se desdobrar entre hoje e amanhã a situação? Vai fechar o comércio? Vai abrir o comércio? Então tá bom, então daqui 3 dias a gente conversa de novo. E daí 3 dias de novo. E aí, como é que tá Cascavel? Como é que tá Foz do Iguaçu? Como é que tá Londrina? Né? Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é a questão da informação, né? Porque, como eu comentei com vocês, a gente fez nesse período alguns webinars com a nossa equipe, treinamento, e colhendo muita informação, né? E aí eu percebi, por exemplo, no começo lá da pandemia, fruto de todas essas informações que eu busquei, eu também até desenvolvi naquela época uma palestra para apresentar, falando de como que as marcas estavam se comportando nesse momento de pandemia. E aí tem agora umas 3 semanas, mais ou menos, que eu fui... Não, 2 semanas que eu dei uma palestra para o Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, que é uma iniciativa atrelada à Agência Curitiba de Desenvolvimento, relacionada à inovação e empreendedorismo. E aí, 2 dias antes, eu fui revisitar a apresentação, né? Porque eu ia usar e falei, gente, isso aqui já não vale mais praticamente nada. E metade da apresentação. Por quê? Porque muitas das coisas que estavam falando lá, que estavam sendo ditas há 2 meses, agora já não fazem sentido, né? Então, tanto a questão da estratégia tem que ser a curto prazo e a informação também você tem que colher e consumir no mesmo dia, porque não tem... A gente não tem. Muita imprevisibilidade, é muito alta. Mas você caiu, voltou... Eu não caí, eu despenquei. Então, provavelmente, vou fazer uma pergunta que já foi respondida pela nossa convidada incrível, mas eu vou tentar, Gislane. Você me perguntou, perguntando a mesma coisa e pode me corrigir que eu tenho algumas perguntas para fazer. A gente muda a pergunta se você já tiver conversado, a gente muda a pergunta. Não, se você já tiver perguntado, você pergunta e eu respondo outra coisa, não tem nada a ver. Eu vou perguntar o seguinte, a TV ela já vivia, né, antes da pandemia, um processo, e você falou, pelo menos até onde eu ouvi, a comunicação, né, ela vive num processo de disrupção já tem algum tempo. Verdade. E TV, rádio, jornais, quer dizer, aquela mídia que a gente estava acostumado lá atrás, está todo mundo aí tendo que se adaptar a uma nova forma de pensar das pessoas, né? Essas que estão surgindo aí dia a dia no nosso planeta, né? A molecada hoje tem um comportamento completamente diferente
da garotada de antigamente. E esses hábitos eles vão se perpetuando. Então, o moleque já nasce ali vendo galinha pintadinha, né? Já fica na frente do iPad, grudado ali. Então, ele vai se acostumando com aquele dispositivo e vai avançando nisso. Eu via, e aí é meu ponto de vista, o processo de adaptação desses veículos um processo muito lento, muito lento. A pandemia, eu acho que fez com que as pessoas, de verdade, voltassem um pouco, por conta da necessidade de se informar, né, voltassem a um velho hábito de assistir TV, de ficar na frente ali da TV, porque as pessoas estavam dentro de casa, e esse era um hábito comum, né? E você dentro de casa você tem mais tempo, você consegue sentar no sofá e ver... Ainda estamos dentro de casa, porque a pandemia não acabou, hein? Só para melhorou, agora as pessoas já começam a sair um pouco mais e aos seus trabalhos, né? Deu uma aliviada, mas teve um momento que a gente não ia para lugar nenhum. Você acha que a pandemia, Gislaine, acelerou esse processo de mudança, de adaptação, ou não? De fato, ainda é um desafio muito grande? Então, no caso dos veículos de comunicação, né, a gente já vinha enfrentando bastante essa questão da substituição, né, em algumas camadas específicas da sociedade, faixas etárias, de substituição da TV como fonte de conteúdo e entretenimento por outros meios. Mas, assim, o que a gente percebe? É engraçado que tem uma palestra que eu fiz falando do profissional exponencial e que eu faço uma análise justamente do quanto que essa disrupção acontece não só no nosso meio de comunicação, veículos e mídia, né, mas é algo que está provocando e acelerando mudanças em todos os segmentos. Você pega a própria questão quem trabalha no setor financeiro, né? Hoje, quem era caixa de banco há 10 anos atrás trabalha hoje do quê? Né? Mudou muito. Você pega a própria indústria alimentícia, né? Que hoje em dia você vê carne sendo fabricada por a indústria caminhando para produzir carne a partir de célula-tronco de animal. Então, assim, todos os segmentos estão passando por essa disrupção. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para a nossa equipe, que nós não somos os únicos privilegiados, né? E o que é o desafio, não só da mídia, mas de todos os segmentos? É justamente você conseguir conviver com as duas realidades. Porque, sim, você tem ainda você tem já uma geração que não que está vindo num momento que não quer mais assistir aquilo que está pré-programado na TV, que quer assistir, escolher o seu. A minha filha tem uma filha que vai fazer 6 anos, e assim, ela sabe que ela vai ligar o Netflix, e não só ela vai escolher assistir o que ela quiser, mas o próprio Netflix vai ficar sugerindo o tempo inteiro coisas do gosto dela. Então, é uma outra realidade. Então, essa história de esperar o programa ir para o ar, né, o horário, é uma coisa da nossa época. A molecada hoje... Mas por outro lado, então assim, você tem essas duas realidades que a gente tem que conviver. Sim. Por um outro lado, a gente viu nesse período de pandemia a audiência média de televisão aumentando, a audiência de rádio aumentando. Por quê? Porque tem alguns aspectos de TV e rádio que ainda são muito fortes e serão ainda, no meu entendimento, por muito tempo. Então, a própria questão de credibilidade, né? Por que será que aumentou a audiência média? Porque as pessoas estavam na frente da televisão o tempo inteiro, que estão em casa, não só por isso, mas a gente estava falando de uma coisa muito grave, que é saúde. E com saúde não se brinca. Então, com saúde, eu não posso aceitar qualquer notícia que aparece, né? As pessoas buscaram informações confiáveis. Então, eu costumo lembrar uma situação, até numa convenção de vendas que a gente estava, não vou citar qual foi a situação aqui, porque envolve política e tem gente que, né, aí começa a entrar em polêmica. Mas nós vamos polemizar já. Não tem muito tempo. Mas já. Saiu uma notícia a respeito lá de uma questão de corrupção envolvendo a presidência da República e tal, e no meio da convenção a gente percebeu que estava todo mundo olhando no celular e estava todo mundo vendo o WhatsApp. Resumo, quando foi para o intervalo, todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, né, da notícia. Mas todo mundo almoçou muito rápido e correu para frente da televisão para ver se saía no jornal. Porque parecia que enquanto não fosse noticiado na televisão aberta, aquilo não era real. As pessoas queriam ouvir
de um veículo de comunicação de mais credibilidade. Então, assim, a TV ainda tem a TV e o rádio tem esse aspecto. E eu costumo dizer uma outra coisa também, agora do ponto de vista do anunciante, que, claro, a gente está caminhando cada vez mais para estratégias de marketing baseadas em modelos de atribuição, né? O funil de vendas, ali você conseguir analisar por meio de dados o retorno da tua estratégia. Mas eu costumo dizer que, independente ali do caminho, da jornada que o teu consumidor percorre para comprar o teu produto, se você tiver uma marca forte e relevante, você já começa o processo da jornada do teu consumidor lá na frente, porque ele já tem uma predisposição a comprar teu produto. Gislaine, eu concordo 100% com você, porque existe um determinado momento que houve parece que uma grande revolução. Deixa eu dar uma polemizada rapidinho. Só concluir aqui, de uma mudança que todo mundo queria converter tudo. Tem que ter conversão. Espera aí, gente, como é que você faz uma marca? Né? Como é que você faz ali as pessoas confiarem no teu produto, né? Como é que você cria uma imagem positiva? Não necessariamente a conversão, claro que é importante, mas a conversão é ali o último momento, né? Primeiro você tem que ter um vencimento. Você está trabalhando, tem que trabalhar no modelo híbrido, né? Do mesmo jeito, vamos lá. Então, eu estava falando dos diferentes segmentos do mercado. Educação. Todo mundo vai abandonar agora. A educação tem a pandemia, o pessoal tem, né, homeschool e tal, mas vamos lá. Todo mundo vai abandonar sala de aula só para trabalhar em AD? Não, você vai ter que fazer os dois para sobreviver. Todo mundo vai ter que só agora fabricar hambúrguer vegetal porque é uma tendência. Não, você vai ter que continuar a tua indústria, mas ao mesmo tempo ficar antenado. Isso. Todo mundo vai largar agora a TV aberta, rádio e tal, para ficar só no digital? Não. Um anunciante vai focar a estratégia só no digital? Não, ele também tem que fazer marca. A TV dá uma simultaneidade, um poder de alcance, né? A TV é gratuita. A TV, antigamente, ainda você pega, por exemplo, uma vez a gente assistiu uma palestra eu não lembro se era o CEO, mas alguém da Nielsen Internacional, e ele falou assim, qual que é o maior canal de streaming? Qual a maior plataforma de streaming do Brasil? Aí todo mundo ficou Netflix, ele falou, não, TV aberta. A TV aberta é a maior plataforma de streaming, porque ela, ao mesmo, né, antigamente tinha a questão da qualidade de sinal, que quando digitalizou o sinal, isso foi resolvido, né? Então, uma outra questão que a TV ainda não tem é a interatividade, mas que também, aos poucos, é algo que está sendo cada vez mais, estão surgindo ferramentas. Então, o que eu estou querendo dizer? Fecha o olho para o digital que não. A questão é que sempre eu entendo que a gente tem que trabalhar de forma complementar, né? A TV, a internet e os meios tradicionais, que eu também não gosto de chamar de offline, mas as mídias tradicionais, elas não são inimigas das mídias digitais, elas se complementam. Eu concordo contigo, Gislaine, vou polemizar um pouquinho agora, vou botar uma pimenta nessa conversa, porque é o seguinte, bom, eu sou defensor, adoro o meu veículo, televisão, adoro o rádio também, já trabalhei em rádio, trabalhei em jornal, impresso, em revista, mas assim, só tem uma parte do que você falou que eu acho que eu não concordo um pouco, porque aí não é culpa sua, nem minha, nem de onde a gente trabalha, mas eu vou falar assim, abertamente, dando nome aos bois. Você falou assim, as pessoas correram, né, para ver na televisão, para poder, de fato, verificar, né, se aquela notícia era crível ou não. Eu acho que a TV, principalmente a TV hoje em dia, está perdendo muita credibilidade. Mas muita, não é pouca, não. Eu acho que hoje você tem na internet, você tem fontes mais confiáveis do que a televisão, inclusive. E isso muito culpa da concorrente aí da Rede Globo, que tem feito um jornalismo de péssima qualidade, tem assassinado, inclusive, o jornalismo. Eu falo isso porque eu sou jornalista de formação também, e eu não estou polarizando política, não, pelo amor de Deus, eu estou falando o que as pessoas você vê da qualidade, né? Uma coisa é você ser. Até porque a premissa do jornalismo é você ser isento, porque parcial todos nós somos, mas pelo menos você passar, né, as notícias de forma isenta, e a gente vê que isso não acontece. É descarado o negócio, é bem descarado, e a gente fica numa situação lamentável, porque o jornalismo do Brasil já estava difícil, agora entendeu? Fica uma coisa muito chata, porque a gente vê como é que as coisas são manipuláveis, né?
e como é que, dependendo do interesse editorial de cada grupo, e aí vai, aquela coisa toda. Então, assim, o jovem hoje, eu sou professor universitário, o jovem hoje, ele confia muito mais, não vai aparecer, não sei se vai aparecer, num celular, né, do que ir para a televisão conferir. Aliás, ir para a televisão é desinformação, viu? É desinformação hoje em dia. É muito mais desinformação do que informação. E eu estou falando isso porque eu lido com essa galera de 16, 17, até uns 25, né, 26 anos. Eu lido com essa galera e eu não vejo ninguém dando fonte mais televisão. Na minha época, você tinha como fonte, fonte séria, inclusive, a TV. E, infelizmente, né, a Rede Globo está fazendo esse favor e aí acaba arrastando. A Rede Globo eu digo porque é a TV de maior audiência do país, é uma das maiores do mundo, inclusive, mas está fazendo esse desserviço para a sociedade e acaba que algumas vão atrás, outras não vão. O posicionamento da bandeira, por exemplo, da Record, é um posicionamento mais legal, do SBT é um posicionamento mais legal, tenta passar de fato a informação, independente de gostar ou não do Bolsonaro, gente, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de profissionalismo, entendeu? Porque tem gente também que antes podia não gostar do Temer, da Dilma, do Lula, enfim, e por aí vai. Né? Eu acho que tem coisas muito emblemáticas, Sandro. Não sei se vocês chegaram a ver aquela reportagem que foi feita numa manifestação, onde as pessoas estavam segurando uma faixa pela ditadura, agora não lembro o que é, pela ditadura não sei o quê, e aí a manchete da Globo News era passeata pró-democracia. Eu lembro uma disso. Faixa ali. Então isso ficou muito evidente, né, que você estava enxergando aquilo ali, no mínimo é um erro grosseiro, né? A melhor parte hoje da TV são os breaks comerciais. Mas que é exatamente hoje. Internet, quando a gente fala, né, da credibilidade ou não, como na internet é um espaço praticamente infinito, né, na TV aí você tem uma quantidade limitada de canais, né, como na internet você tem uma quantidade infinita de sites, eu acho que a proporção, né, de sites que realmente são infundados e tal, eu acho que é muito maior. Então, por isso que eu digo da credibilidade. É muito mais fácil você... uma coisa é você ter um jornalismo que vai para uma linha mais de um lado ou do outro, né? Agora, na internet é muito mais fácil você fabricar fatos, né? E eu acho que esse é um dos grandes perigos, né? Que você fabrica, você pega uma foto... Mas se você pegar fontes confiáveis também... Porque, se até a televisão está fabricando, né? A própria TV está fabricando... E aí a gente, como veículo de comunicação, né, voltando até um pouco à tua pergunta, né, dos desafios e tal, a gente, enquanto veículo de comunicação, também tem essa função de orientar o próprio leitor, o público, né, para que busque informação. Ok, você pode consumir do lado que você quiser, mas assim, tenta ver a fonte, se aquelas coisas básicas, fake news que a gente diz, né? Quando alguém compartilhar, veja se esse site realmente existe. Às vezes é o nome de um site. Então, eu acho que nesse sentido também a gente precisa orientar, né? Os jornalistas, né? A você, né? Como professor universitário, assim, que está à frente dessa galera, é importante que eles tenham essa consciência, né? Eu acho que o respeito à pluralidade de opiniões é sempre válido, né? Mas a gente também tem que ser respeitado, né? Sem dúvida. Né? Eu falei da Globo, mas é porque é muito latente, entendeu? Isso aí eu não estou falando nenhuma novidade, não. Essa discussão já está rolando há bastante tempo. Eu vou fazer uma pergunta, Sandro e Gislaine. Será que não valia a pena? A gente tem nos Estados Unidos uma imprensa que ela é definida, ela tem lado. É verdade. E as pessoas entendem isso e elas escolhem o que elas querem ver. Será que esse modelo não é o modelo mais bacana? Porque ele já existe, ele já é assim. Mas será que assumir isso não é um negócio mais, diria, legítimo, né? Ou mais... Verdade. Autêntico. Autêntico. A palavra é essa, Sandra. Eu acredito que sim. A gente até no ano passado falava muito sobre isso lá no Grupo RIC, porque justamente dando esse exemplo de como é a imprensa americana, né? Porque eu acredito que as pessoas, elas podem até... não concordar com aquilo que você está falando, mas se elas não sentirem que você está tentando ludibriá-los, é diferente, né? Então, assim,
eu assistir alguém ciente de que qual a posição daquela pessoa e até para entender daquela pessoa, né? Eu digo pessoa porque a gente acaba personalizando essa relação, né? Da marca com quem consome. Mas quando você vai conversar com alguém sabendo qual que é a posição daquela pessoa, mesmo que você não concorde, acho que você já sabe o que esperar, né? Você compreende por que tomou esse posicionamento ou outro. Então, eu super entendo honesto, que... válido, legítimo, é correto isso. Não tem problema. Por que não, né? Por que não? Você vê várias empresas, CEOs e donos de empresas, tipo aquele da Havan, e por aí vai, que se posicionam a favor do atual governo, tem outros que se posicionam contra. Enfim, eu acho legítimo também. Eu acho bem. E mais fácil também, concordo contigo, a gente compreender o mercado publicitário, também compreender melhor, né, o porquê daquela campanha, o porquê né, desse posicionamento. Eu acho bacana. Eu acho que hoje, em tempos de tantas fake news, né, quanto mais verdadeiro e autêntico as empresas, o anunciante, aí eu boto o jornalismo, porque, enfim, já fiz uma crítica forte, mas eu acho que quanto mais autenticidade, mais legal e mais fácil da gente consumir, né? Porque hoje você vai para o digital e você vê aí casos que aconteceram bem recentemente, até com influenciadora digital, com essa turma aí que fala uma coisa, prega uma coisa e depois faz outra. Quer dizer, é complicado. Você vê aquele repórter âncora do telejornal da Globo News que falando para todo mundo ficar em casa, no dia seguinte estava correndo na praia, entendeu? E assim, são coisas absurdas que acontecem que fica complicado de você, tanto no digital quanto nos veículos de comunicação mais tradicionais, tá faltando um pouquinho de bom senso para o pessoal, né? Tá faltando um pouquinho de acreditar mais. E coerência, né? Coerência, com certeza. Desde que você seja coerente com aquilo que você prega, você não tem problema se posicionar. Isso vale para veículos, isso vale para marcas, isso vale para celebridade. Dá você pregar uma coisa e depois não sustentar aquele discurso com atitudes contrárias, né? Fica feio, aí fica feio. Mas, Márcio, eu acho legal mesmo. Esse negócio que você citou, o exemplo dos Estados Unidos, é bem legal, porque, né, passa de fato. Se você vê a televisão, se você acha que a tua ideologia não bate ali, muda o canal, vai ver a outra. Exato. É honesto, é sincero, é bacana. Vai assistir só para ouvir o que o teu... O contraditório, né? O contraditório, que é legal também ouvir o contraditório, é bom. Porque é muito saudável também, né? Porque esse é um dos riscos, por exemplo, de se informar só por meio de rede social. Aquilo que a gente estava falando da Netflix, né? Que ela fica te oferecendo o tempo inteiro conteúdo condizente com o que você gosta. E essa bolha também é um perigo de você se informar só com aquilo que compartilha no Facebook. Você sempre vai ter coisas que alimentam aquilo que você já pensa, não se permitindo conhecer outro lado, né? Gislaine, as pessoas, elas acreditam mesmo, de repente, que todo mundo, o mundo inteiro pensa igual a ela. Se você entrar nesses nichos, nessas bolhas, e conversar com essas pessoas, falar assim, não, todo mundo é contra, ou todo mundo é a favor. Esse conceito de todo mundo que as pessoas formam é porque, de fato, ali naquele ambiente que ela está inserida, dentro das redes sociais, todo mundo fala a mesma coisa. O que as pessoas ainda têm dificuldade de entender é que, como ela consome aquele conteúdo, cada vez mais aquele conteúdo é oferecido para ela. Isso fecha aquela bolha e ela não tem acesso a mais nada que não seja aquele discurso que ela gosta de ouvir, né? É verdade. Meus amigos, chegamos no momento que é aquele momento que a gente atende a audiência. A gente já até passou um pouquinho da metade da entrevista, mas temos que atender. O Márcio elogiou na abertura do programa que o programa está crescendo. Verdade. Temos nas nossas métricas também as mulheres que dobraram a participação aqui no programa, na audiência. Isso é outra coisa que eu estou falando bastante, que eu acho bem bacana, né? A gente ter mais mulheres seguindo o M. Então, assim, estamos com bons ventos, né? Ventos a favor, digamos assim. E vamos prestigiar. Por exemplo, aqui, o Gustavo mandou para a gente. Ninguém está normal no novo normal. Esse termo novo normal não me agrada muito não, mas tudo bem.
Aqui tem um outro também, que eu estou tentando fugir um pouquinho de política. O hype é política na internet e está sendo, pô, desde que a gente começou. Mas, enfim, tem alguns aqui que não dá para fugir. Tipo aqui. Não se identificou, até entendo por quê. A pessoa botou o seguinte: quando o homem está calado, significa que é pensador. Quando a mulher está calada, significa que o pensador está. Está ferrado. Não é bem a palavra ferrado, mas é outra, parecido. Não se identificou. Aqui a Mary, eu acho que é Mary Pack. Para não apanhar em casa, né, Sandro? Para não apanhar em casa. Aqui, ó, ela pergunta o seguinte: ela deve ter lido o livro do Simon Sinek. Você já pensou em vender experiências para seus clientes ao invés de vender apenas serviços e produtos? Isso é bem a pegada dele. Mais outra aqui. Aí a gente tem agora uma mulher, inclusive, que mandou para a gente aqui, que tem uma linha mais esquerda, né? E ela faz uma pergunta para a gente, é uma pergunta mesmo, Márcio, uma pergunta aqui para a gente que é o seguinte: os conservadores pregam que devemos manter nossos valores tradicionais. Somos uma sociedade tradicionalmente racista, preconceituosa, ignorante, subdesenvolvida, submissa, desigual, corrupta, estúpida e por aí vai. Quem minimamente humano defenderia a manutenção desses valores? Raquel perguntou. Rapaz, ela veio na canhota forte agora, né? Mas quer responder? Vamos pular esse negócio aí. Não, eu acho que não tem problema nenhum. Se ela for inscrita no canal, eu faço questão aqui de responder. Eu acho que assim é cruel quando a gente tenta, é minha opinião, tá? Quando a gente tenta estigmatizar qualquer linha de pensamento. Porque se você for pegar a história do mundo, né, nós evoluímos muito. Nós evoluímos em todos os sentidos. A gente se matava antigamente como bebia água, né? Se for pegar, as pessoas têm hoje uma tendência a culpar a história, né? Culpar os nossos antepassados pelos nossos problemas de hoje. Só que a nossa geração de hoje, ela é muito melhor, mas muito melhor, mas muito melhor do que a nossa geração passada. Não tinha ninguém bonzinho naquela época. Então, não é uma classe dominante de eterno. Não. Né? As pessoas eram escravizadas, as pessoas eram assassinadas, havia, por todos os lados, briga por poder, né? Briga por tomada de territórios. Isso era em todas as raças, todos os credos, enfim, era um bolo de gente louca se matando por conta de poder, seja lá o que for. Então, se a gente for analisar do ponto de vista histórico, não tem ninguém bonzinho, não. Você que aponta o dedo, é porque os brancos são a pior raça que tem, ou os negros, ou os amarelos, ou os azuis. Cara, era todo mundo muito louco e assassino e primitivo. Nós éramos muito primitivos, né? E hoje nós estamos evoluindo. Por quê? Porque tivemos ali filósofos, pessoas que estimularam o pensamento, a pluralidade de ideias, o desenvolvimento da inteligência, do intelecto, você pensar alguma coisa e colocar essa coisa adiante, sabe? Para melhorar. Então, qualquer pensamento que te bloqueie, seja ele qual for, eu sou completamente contra. Eu gosto disso aqui, do debate, de você poder expor uma coisa. Associar, né? Associar tanto progressista quanto conservador a racismo, a ignorância, enfim, a preconceito não tem absolutamente. Tem gente boa de todos os lados. De todos os lados. Gente escrota de todos os lados. É verdade. E assim é a vida. É verdade. C'est la vie, como diriam os franceses. Né? Vamos sair dessa seara, então, agora, que a gente entrou até numa seara um pouco política, mas é legal o debate também político. É importante a gente estar nesse debate. Gente, e vamos emendar o momento audiência com o momento dica de livro. Então, o momento dica de livro é legal. Vamos deixar nossa convidada... Desculpa que me fugiu uma coisa que ela fala do conservadorismo. O cristianismo, por exemplo, que é muito criticado hoje, trouxe tanta evolução, né? No sentido, olha como é que era pior antes.
Não estou dizendo que é a melhor coisa do mundo. Eu sou cristão, podem me crucificar, mas eu não estou dizendo. Evoluiu, trouxe coisas novas, trouxe ideias novas, né? Pensamentos melhores do que os que precederam. Então, tem coisa boa, gente, de todos os lados. Essa é a minha opinião. Só peguei esse exemplo. Vídeo a Inquisição, né? Enfim, vamos voltar aqui para o momento dica de livro, porque senão esse assunto é polêmico, a gente vai ficar falando esse assunto, vai roubar totalmente a pauta, porque é um assunto realmente rico e complicado, né? Um assunto bem rico para dar margem para a gente aqui ficar no debate. Vamos para a dica de livro. Gislaine, é contigo. Começa a dica de livro, por favor. Bom, eu tô aqui bem no lugar onde eu tenho os meus livros, pensando qual eu poderia indicar, porque eu gosto muito de ler. E eu acredito que até eu estava comentando com vocês antes da gente entrar aqui, que lá no meu espaço lá que eu tenho no Instagram, Marketing Facilitado, também dentro do canal do YouTube, eu sempre procuro dar uma dica de livro que eu coloco para marqueteiro ler, mas para marqueteiro ler, e não é livro técnico, porque eu entendo que profissional de marketing tem que entender de gente, e tudo que a leitura puder trazer, independente se é um livro de filosofia, se é um livro de inovação, até um livro... Eu já teve uma vez que eu escolhi um tema para uma convenção lendo um livro de poesia, do Braulio Bessa. Achei lá no meio de uma poesia do Braulio Bessa uma frase que serviu para dar um tema de convenção. Acho que a leitura sempre nos ajuda trazendo informações que você guarda em algum cantinho lá, e no momento que você precisar vai aparecer, né? Então... Eu vou citar 2 dicas, estou olhando aqui para... Uma delas não li há tão pouco tempo, já li há mais tempo, que é do Walter Longo. Eu gosto muito do Walter Longo. Muito bom. E ele tem livros muito bons, mas o fim da Idade Média e início da Idade Mídia é um livro muito bacana de se ler. Eu não sei se ele está perto aqui, senão até mostraria. Ele está aqui, ó. A gente bota aqui na tela, não tem problema não, a gente coloca na tela. Ele fala muito a respeito disso que eu vinha comentando, né? Que toda essa disrupção que a gente está passando, essas mudanças, que elas não são restritas a um único segmento. Então, ele mostra o quanto que nós, consumidores, estamos nos tornando cada vez mais mimados, né? Buscando experiências individuais por sermos indivíduos, né? Então, hoje já não é o café, que é o café que todo mundo toma, mas cada um da casa tem a sua cápsula, um descafeinado, um com notas arábicas, um nota de chocolate. A gente quer cada vez mais experiências individuais, e quanto que isso afeta todos os segmentos. Então, esse livro do Walter é muito legal. E eu li um outro livro recentemente, que é o Princípios, do Rei Dalio, da fundador da Bridget Walter. Meu Deus, eu falei o nome errado agora. Mas o Rei e ele fez um livro, acho que tem ali umas 500 páginas, mais ou menos, que ele coloca os princípios dele de vida e os princípios da empresa, porque eles têm os princípios muito claros, assim, e o quanto que esses princípios, eles, embora sejam separados, os princípios que ele adota para a vida dele, os princípios da empresa, quanto que eles, em determinados momentos, em muitos momentos, se cruzam. Então, é um livro muito legal, assim, para quem quer entender um pouco como que está ancorada, né, os valores estão ancorados, os valores da empresa dele, como que isso guia a cada tomada de decisão. Ele fala, quando você tem os princípios muito claros, isso facilita a tomada de decisão na empresa em todos os aspectos, em todos os níveis hierárquicos, porque todo mundo sabe... Como é que é o nome do livro? Eu não conheço, não. Interessante mesmo. Como é que é o nome? Oi? Princípios. Princípios. Boa dica, boa dica. Márcio. Aí eu levanto e pego ali já. Não, precisa não, por favor. A gente vai, já está no vídeo, isso é trabalho do editor, ele que se vira e coloca os princípios aí. Agora vamos partir para outro princípio. Márcio, diga lá, qual a sua dica de livro de hoje, que eu estou guardando a minha aqui, que a minha é muito descontraída, não tem nada a ver com essa pegada, essa proposta de empreendedorismo, marketing, entretenimento. A minha é mais entretenimento, sim. A minha é entretenimento, aliás. Eu vou dar uma dica de um livro que é muito bacana, é do fundador do PayPal. O nome do livro é 0 a 1. E ele conta, enfim, fala sobre startups, né? E um pouquinho do quanto é importante você ser único, né? Porque ele diz que a próxima revolução não vai ser um Facebook... enfim, ele tem toda uma teoria de que é importante você ser pioneiro nas coisas,
E esse livro é muito interessante, porque ele conta as histórias, né, dessas grandes empresas e também dá algumas dicas aí para a galera. É isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui de disrupção, Sim. de inovação. Então tem tudo nesse livro. É um livro que fala muito do Vale do Silício. Então, é novo, gosta... né? Esse livro é novo. É novo. Se você gosta dessa... Com a TikTok, né? Você viu a PayPal com o TikTok? Não, eu não te ouvi direito, Gislaine, desculpa, eu não consegui te ouvir. Eles acabaram de firmar uma parceria com o TikTok, né, a PayPal. Sim, é verdade. Exato. É verdade. É legal. E a TikTok até... Bom, a gente não sabe o que está acontecendo quando esse programa vai para o ar, né? A gente sempre grava com um gapzinho, mas até a última notícia que eu tive aí, a TikTok pelo Trump, foi proibido de entrar nos Estados Unidos. Estava até vendo se a Microsoft que ia... Aliás, qualquer aplicativo chinês, qualquer coisa lá made in China, o Trump tá barrando. Mas, assim, pode ser que mude o cenário, né? Enfim, a gente tem um gapzinho de uma semana, né? Como falamos aí, as coisas estão tendo uma mudança muito rápida, né? Muito rápido. Impressionante, muito rápido. O povo que está assistindo, você que está aí do outro lado da telinha, sabe que a gente aqui... Isso não é uma live, isso é um programa que a gente passa, geralmente com uma semana de gap. Então, você já conhece a gente. Aliás, já aproveitando que a gente está falando aqui com a nossa audiência, seja muito bem-vindo também para quem está conhecendo hoje o M, né? Exato. Propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, seja muito bem-vindo e, por favor, deixe seu like aí e, se possível, se inscreva também. Gente, a minha dica de livro é um livro do Luiz Fernando Veríssimo, que eu sou amarradão, acho muito bacana. O título é As Mentiras que os Homens Contam, da editora Objetiva. É um livro muito divertido, é um livro leve para esse momento, é um livro que você relaxa, dá risada. E detalhe, ele fala coisas assim que são bem óbvias, mas se torna engraçado, né? Porque na narrativa e no contexto se torna engraçado. É um livro bem bacana. Eu sugiro que leiam. Não tem muito o que falar do livro, porque senão você acaba contando as histórias e tal. Então é melhor que cada um leia. As Mentiras que os Homens Contam, Luiz Fernando Veríssimo, editora Objetiva. Então já fizemos agora aqui todos os rituais e vamos voltar com a Gislaine. Gente, quando a entrevista é boa, é impressionante como o tempo passa, né? Porque, caramba, eu olhei agora aqui, a gente está perto dos 60 minutos. Eu estou prejudicado hoje, porque eu fiquei fora do processo, me derrubaram aqui. Esse negócio de tecnologia é bom, mas às vezes é ruim. É verdade. É impressionante como é que é bom e é ruim, e como é que passa rápido. Depois você assiste o pedaço que você perdeu. Eu vou assistir, eu vou assistir. É verdade. Bom, gente, mas vamos fazendo o seguinte. A gente falou de coisas bem legais, mas eu acho que é sempre bacana, né? O gostinho de quero mais. Aqui na minha pauta tem mais uns assuntos índios, mas se a gente começar a falar, vai estourar o tempo. Então eu vou deixar... Exatamente, eu vou deixar o convite para a Gislaine voltar, para a gente não estourar o tempo e poder ter ela mais vezes aqui com a gente, enfim, propor mais debates e mais polêmicas, que é sempre legal, né? A gente ter sempre uma polêmicazinha para poder dar aquele gostinho, né? Viu que eu me saí bem, né? Fiquei bem quieta, né? Deixei vocês não Não, até porque também a gente sabe que quando trabalha em televisão, a gente tem os colegas das outras emissoras, ninguém é inimigo de ninguém, a gente está cada um, né, a sua fatia, o seu espaço, então às vezes fica chato mesmo eu falando aqui, metendo o sarrafo na Globo e tal, e a gente sabe que vocês têm, né, eu falo vocês porque eu não estou inserido agora na televisão, não trabalho já há bastante tempo com a televisão, mas a gente sabe que tem uma cordialidade, uma política de boa vizinhança, então o seu silêncio é compreensível, a gente entende perfeitamente. Eu acredito que, assim, no meu caso, vocês são livres para, obviamente, falar, mas acho que, assim, enquanto eu estou num grupo de comunicação, ou defendendo uma bandeira, eu tenho que defendê-la falando bem dela, né? E é verdade. Sem dúvida. É verdade. Dos demais, né? Deixa que a gente senta o cacete nas outras. Faz parte da brincadeira.
Mas assim, voltando aqui para nossa reta final, peço, né, para que nossa convidada por último, para a gente ter aquele grande finale, o Márcio, por favor, vamos às nossas considerações finais. Antes de você, dessa vez, eu vou agradecer a presença da Gislene Muraro. Uma simpatia, muito bacana realmente tê-la aqui. Queremos mais vezes. Vamos abordar assuntos, lógico, sempre pertinentes à comunicação, ao marketing, né, ao planejamento, à estratégia. Mas de vez em quando a gente vai falar uns assuntos por aí, porque é o hype que está acontecendo, a gente não tem como também tampar o sol com a peneira. Mas muito obrigado pela sua presença mesmo de coração, muito bacana tê-la aqui. Bacana saber também que a gente trabalhou e passou pelos mesmos lugares e tal, tem amigos conhecidos. É bacana isso, é muito legal a gente poder estreitar, mesmo que virtualmente, poder estreitar, né, a amizade, o relacionamento. Márcio, é contigo agora. Bom, primeiro eu quero agradecer a Gislene por ter compartilhado com a gente e com a nossa audiência o conhecimento, a experiência. Acho isso fundamental para que as pessoas tenham... A gente fala muito aqui, Gislene, de situações complexas que as pessoas vão vivendo, mas também das oportunidades que essas situações, como a pandemia, trazem, né? E o grande desafio, na minha opinião, justamente é essa revolução dos meios de comunicação. E eu acredito, como você bem disse, que que isso vai ser um processo natural, quer dizer, eu lembro de histórias do cinema, né? Que isso não vai durar um mês, e o cinema está aí até hoje, né? E assim foram quase que todas as mudanças que haveriam e que acabaram não acontecendo, mudanças bruscas. É por isso que esse novo normal que o Sandro fala que não gosta, isso é uma bobagem, né? A gente vem evoluindo aí ao longo do tempo e as coisas acabam naturalmente acontecendo. Então, quero agradecer muito, porque foi um papo maravilhoso, tenho certeza que a nossa audiência adorou. E vou fazer uma crítica aqui ao Sandro. O Sandro disse assim, se possível, se inscreva. Como assim, se possível? É só clicar no botão. Pô, se inscreve aí, cara. Obrigado, Gislene. Eu agradeço. Fiquei muito feliz, eu falei no comecinho já, fiquei surpresa com o convite, assim, inesperado, e fiquei muito contente pela oportunidade, e volto mais vezes, acho que tem tanta coisa para a gente falar, né, e verdade. Você falou que fecha a sua agenda lá no começo do mês, pode pôr já na agenda lá, para mês que vem a gente já voltar a conversar, e eu tô à tua disposição. Bora, muito bom. Como que é agora, assim, posso fazer meu merchan? Pode, por favor. Esse momento é seu. É seu momento. Deixa eu fazer meu merchan. Na verdade, eu estou hoje atuando com uma jornada tripla, né? Porque eu trabalho no Grupo RIC, sou diretora executiva na DVB Paraná. Esse é um trabalho de associativismo, mas que é muito satisfatório também para mim. Eu gosto muito de me relacionar com... a gente faz muitos amigos, né? No mercado, com pessoas que trabalham, entendem a mesma língua que a gente, né? Os profissionais de marketing do Paraná. E eu também tenho uma empresa que chama Marketing Facilitado, e aí o meu merchan entrem lá no Instagram, @marketing facilitado, esse convite vale já para vocês dois, já entrem lá. Um projeto voltado a democratizar o marketing por meio do ensinamento das ferramentas de marketing, uma linguagem fácil, acessível, simples, entendendo que o marketing pode fazer maravilhas por empresas de todos os tamanhos e segmentos, e que é algo que deve ser entendido por todas as áreas de uma empresa. Eu acho que uma recepção faz parte do processo de formação da marca, da empresa onde ela está, isso ajuda no resultado dela. E todo mundo vende alguma coisa, né? Nem que seja vender o seu tempo para o seu patrão, eu costumo dizer isso. Então, é verdade. E é isso. Então, fica aí o convite para vocês, para poderem, para a gente conseguir manter, inclusive, essa conversa, esse contato, porque lá é atualizado todos os dias e a gente pode conversar por lá. Mas estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, adorei a conversa, passou muito rápido. Quem estiver assistindo aqui uma semana, não estranhe que eu estou encapotada assim, porque essa hora deve estar uns 6 graus, está muito frio. Estaremos lá sim, Gislene, estaremos com o maior prazer, estaremos lá, vamos contribuir sim, não tem a menor dúvida disso. E eu vou aproveitar para
Né? Lembrar para você que está aí do outro lado da telinha que o M está de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, sempre a partir, aliás, das 20 horas, das 8 horas da noite, um programa novo para você. Exceto sábados e domingos, que a gente também tem que dar uma descansada, né? Tem que relaxar, mas de segunda a sexta-feira estamos aqui a partir das 20 horas trazendo novidades e o nível é esse bacanas. Aqui, meu amigo. Exatamente. Coisa boa. O nível é esse aqui. Então eu quero, antes de já encerrar, me despedir de vocês, não deixar de prestigiar da nossa audiência aqui, a Dani, que mandou para a gente o seguinte: o planeta ficou doente não por causa de imunidade, e sim porque está com baixa humanidade. Verdade. Bem interessante. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui, Gislaine Muraro. Muito obrigado, meu parceiro Márcio Escudeiro. Até a próxima. Muito bacana mesmo. A gente se vê. Valeu. Abraço.